Bom dia na paz do Senhor a você, meu amigo, meu irmão, que nesta manhã, neste domingo, está acessando o seu celular e chegou aqui neste momento, vendo essa nossa transmissão, esta live pelo Facebook. Queremos compartilhar neste momento oportuno uma reflexão na palavra de Deus, né? E eu queria convidá-los para abrirmos a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Que nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nós queremos fazer duas grandes observações neste versículo. Sabemos que o apóstolo Paulo, o autor desta carta aos Romanos, ele usa uma frase de grande significado. Porque não me envergonho do Evangelho. Ele está falando do Evangelho de Jesus Cristo. E ele, quando se expressa desta maneira, ele quer transmitir aos leitores da sua carta que o Evangelho não faz vergonha a ninguém. Ele também continua expressando que o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus. Um poder que salva. Pois ele diz: para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu. Ele faz uma referência ao povo judeu, e também do grego. Ele pega a figura deste povo, os gregos, e coloca os gregos como uma representação de todos os gentios, ou seja, daqueles que não são judeus. Paulo, ele quer deixar claro que aqueles que recebem, que receberam ou que hão de receber o Evangelho, nunca terão motivos para viver envergonhado. Pois viver o Evangelho é um privilégio que Deus concede a todo aquele que crê. Também diz que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Logo, Deus é justo, e Ele é justificador daqueles que pela fé recebem Jesus. E diz que o justo, ele não diz o crente da Assembleia de Deus,
Ele não diz o crente de qualquer que seja a denominação. Eu me referi à Assembleia de Deus porque sou assembleiano. Ele diz, o justo, viverá da fé. Logo, nós podemos entender que esta virtude, este privilégio, esta oportunidade de viver da fé é atribuído ao justo, não ao membro de qualquer que seja uma denominação. Mas o justo viverá da fé. O justo terá uma fé que fará com que ele, o justo, viva, sobreviva, usando, tomando posse da plenitude da fé. Mas o justo. Nós queremos observar em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Se o justo viverá da fé, vamos ver a qualidade daqueles que não é justo, que não vive a justiça de Deus. Não erreis, nem os devassos. Então vamos lá. Os devassos não viverão da fé, os idólatras não viverão da fé, os adúlteros não viverão da fé, os afeminados não viverão da fé, os sodomitas não viverão da fé, os ladrões não viverão da fé, os avarentos não viverão da fé, nem os bêbados viverão da fé, nem os maldizentes viverão da fé, nem os roubadores. Então, os que vivem esse tipo de vida não são justos diante de Deus. Por isso, no versículo 18 do capítulo 6, a Bíblia diz: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, se você vê alguém fracassado, fracassada, sofrendo, são pessoas que não são justas, que não vivem a piedade cristã. Não vivem. Por isso não saberão viver a plenitude do Evangelho. A Bíblia não fala dos que foram, mas dos que vivem na prática da injustiça. Pois somente os justos viverão da fé, da plenitude da fé. Porque não me envergonho do Evangelho. Logo, o Evangelho de Cristo não faz vergonha a ninguém. Um homem crente, uma moça crente, um jovem crente, uma moça crente, não é envergonhado pelo Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho traz ao homem a dignidade
diante de Deus e dos homens. Agora, uma verdade não podemos esquecer: o Evangelho não envergonha a ninguém, mas existe muitos alguéms envergonhando o Evangelho. Quantas pessoas estão envergonhando o Evangelho? Pastores, bispos, apóstolos, missionários, evangelistas, diáconos, presbíteros, auxiliares, membros, presidentes de convenções, teleevangelistas e outros mais. Quantos têm envergonhado o Evangelho de Cristo? Pense nisso.